não concordar, vamos dizer, em uma boa parte, viu? Porém, essa parte do islamismo é furada, viu? Islamismo, primeiro, que eles não consideram Cristo como Salvador. Eles nem falam que eles precisam de Salvador. Eles falam que eles precisam fazer coisas para serem salvos, ou seja, salvação pela força da própria mão. E ao contrário do que fala na nossa Bíblia, né, que nós somos salvos pela graça de Deus, por intermédio da fé, e isso não vem de nós, mas é dom de Deus, para que nenhum homem se glorie disso, porque não é mérito humano, mas é do Senhor. O islamismo ele vem bem depois ali do cristianismo, com Maomé, em que ele era estudioso tanto do cristianismo quanto do judaísmo. E ele diz ter recebido a visão de um anjo que revelou o Alcorão para ele. Porém, quando você vê o Alcorão é como se tivesse pegado a Bíblia, tivesse pegado a Torá e refeito ali, tirando o que não é agradável e colocando outras doutrinas. E isso é, no caso, jogar fora todo o testemunho ali de Moisés, de Abraão, todo o testemunho dos antigos profetas. Se você chegar para os islâmicos, eles não sabem o que é o profeta Isaías, eles não têm noção. Por quê? Porque foi retirado das escrituras dele. Fora que hoje em dia já se tem o islamismo gourmet, e o islamismo, por essência, ele é extremista. O nosso Deus, a palavra que nós servimos, ela não é regida por extremismos. Ela é regida por bom senso, por sabedoria, né? Por fé, sobretudo, e obediência ao nosso Senhor. E não por obras humanas. Pelas obras humanas, nós sabemos muito bem que somos falhos. Das igrejas que são... teve a entrada do feminismo, né? Essa entrada do feminismo, na verdade, começou não só nas igrejas evangélicas, mas também em igrejas católicas e em algumas protestantes. Atualmente, a igreja protestante, você não vê essas questões feministas, esses debates. A mulher pode ser pastora, né? Não, a mulher ela pode ensinar dentro daquilo que a palavra orienta, mas cargos de autoridade são dados ao homem, né? E dentro disso, o meio reformado, ele é um meio que tende a ser mais... é que você usou o termo ortodoxo, né? O termo ortodoxo a gente pode usar ou a igreja ortodoxa como denominação, ou a igreja ortodoxa como linha de pensamento. Toda igreja deveria ser ortodoxa, por linha de pensamento. Mas se pegar a igreja ortodoxa como sendo aquela que se livra, que realmente está certinha, a instituição, aí eu acabo discordando. Agora, quando a gente fala assim do termo ortodoxo, é um pouco complicado, porque existe aquele ortodoxo que serve à ortodoxia e o ortodoxo denominação, assim como o termo católico. Católico significa Igreja Universal de Cristo, mas existe a instituição Igreja Católica também, né? Se for assim, todo cristão é católico, por ideal, né? Pelo significado da palavra em si. Mas se for por instituição, existem os católicos romanos. Dentro disso, a gente tem que começar a agir não com... sabe aquele vigor que você para até de raciocinar? Você tem que vigiar com prudência as igrejas. Porque existem igrejas, sim, que você vai ver linhas teológicas que vai ter um errinho aqui ou outro, mas não é aquele erro que vai interferir em questões salvíficas, que vai interferir em questões doutrinárias que falam acerca de Deus. Porém, se a igreja ela interfere nisso, fala que você pode ser salvo por conta própria, que Deus vive para te satisfazer, que você tem que fazer isso, fazer aquilo para ser salvo, que você não importa o bem do seu irmão, que você não precisa ter comunhão, que você é a sua própria igreja, isso daí já são doutrinas de demônios, né? Então, existe tudo isso dentro dessas religiões, porém a gente tem que pensar o seguinte: se eu tive uma experiência real com Deus e Ele me convenceu do meu pecado, Ele me convenceu que eu necessito dele para a minha salvação, se Ele me convenceu que existe algo muito maior do que isso aqui que eu vivo,
eu vou viver para Ele. E eu vou viver para Ele buscando instrução nele constantemente. Porque se a gente for procurar por denominações, nós vamos nos frustrar. Mas às vezes dentro de uma denominação que não é perfeita, você pode alcançar muitas vidas e fazer com que elas manifestem a glória de Deus para outras vidas. A nossa missão é justamente isso, glorificar a Deus e manifestar a glória dele por toda a face da terra.